Existem inúmeros tipos de bebidas alcoólicas que são produzidas a partir da fermentação alcoólica de certos tipos de alimentos, como por exemplo, a cerveja, que é feita a partir da fermentação alcoólica do malte, ou vinho, que é feito a partir da fermentação da uva. Eu sempre achei esse processo muito interessante, porque ele é resultado direto de outro ser vivo, e é um ser vivo que muitas das vezes é associado com coisas podres, que mofaram ou estragaram. Então, usar esse ser vivo em um processo alimentício, com coisas que a gente vai ingerir, sempre me pareceu algo estranho. Eu já fiz um curso de panificação no Senai e o pão também é produzido a partir de um processo de fermentação, com fungos chamados de levedura, que fazem a massa do pão crescer e ficar fofinha. Além disso, eu também tive algumas experiências recentes com saquê, que eu vou falar um pouco mais no decorrer do vídeo. E essas experiências me fizeram ter interesse nesse processo e entender quais alimentos fermentados dão origem a certas bebidas alcoólicas. E esse vídeo é o resultado dessa pesquisa que eu fiz, tá? Espero que vocês gostem, então vamos ao vídeo. O que é fermentação? Antes de prosseguir, precisamos antes entender o que é fermentação. A fermentação é um processo de respiração que não usa o oxigênio. Nós humanos, por exemplo, fazemos um processo chamado de respiração celular, que tem como produto final a produção de ATP, que é uma espécie de moeda energética que todos os seres vivos usam. E existem diversas maneiras de obter ATP. Se você não conseguir entender muito bem o que é ATP, eu vou recomendar um outro vídeo que eu postei em outro canal que eu tenho, que o nome do canal se chama Biologia para Estudantes, e o nome do vídeo é Veja esse vídeo para entender o que é biologia. Nesse vídeo tem um momento que eu explico mais ou menos o que é o ATP, tá bom? Aqui eu não vou explicar porque não é o tema do vídeo, tá? Nós usamos a glicose da comida e o oxigênio do ar para gerar o ATP. E essa é uma respiração aeróbica, que precisa do oxigênio para acontecer, e é muito mais eficiente que a respiração anaeróbica, que é a produção de energia sem a presença do oxigênio. E é esse tipo de respiração que os fungos fazem. Lembrando que ana, no começo de anaeróbica, significa negação, então o contrário de aeróbica. Esse é um processo complexo que eu não vou explicar aqui em completo, porque eu ainda não tenho a capacidade de explicar em detalhes. Mas o que vale entender sobre o processo de fermentação é que ele não gera diretamente o ATP que os fungos precisam, tá? Ele é apenas uma parte do processo. E esse processo transforma o açúcar dos alimentos, no caso a glicose, em etanol, que é o álcool, e é daí que vem o álcool das bebidas. E o interessante é que se você for dentro de uma padaria, em uma panificadora, às vezes, se a massa fermentar muito, você vai acabar sentindo o cheiro de álcool, porque na verdade é isso que está sendo produzido ali, pelo menos em uma pequena quantidade. Então é muito interessante isso, porque quando eu fazia os pães no curso, em certo momento eu conseguia sentir um cheiro bem forte assim de álcool, esse álcool de cozinha mesmo. Apesar de ser um processo complexo, em resumo, o fungo transforma o açúcar da bebida ou da comida em álcool, e é isso que precisamos saber para entender as fermentações que serão apresentadas em seguida, ok? Então vamos lá. Saquê. Eu gosto muito de obras da cultura japonesa, como cinema, animes e jogos, e vira e mexe, eu vejo personagens tomando uma bebida chamada de saquê. Recentemente eu estava jogando um jogo chamado Sekiro, e nesse jogo existem vários tipos de saquê, e eles são usados para você conseguir extrair informações de certos personagens, oferecendo saquê. Isso acontece quando você oferece o saquê para esse personagem e o personagem fica, digamos assim, mais falador, mais alegre, e aí ele acaba falando coisas que ele normalmente não falaria. E recentemente, agora para falar de uma outra experiência, eu fui em um restaurante da Liberdade, que é um bairro aqui de São Paulo que tem uma tradição asiática. Eu fui nesse restaurante e eu provei um pouco de saquê. E aí eu comecei a me interessar mais por esse assunto, porque eu sabia que o saquê era feito a partir da fermentação do arroz. E na verdade, essa reflexão, essa curiosidade foi da onde que veio a ideia para produzir esse vídeo. E então por isso que apesar da cerveja e do vinho serem bem mais famosos que o saquê, eu optei por começar falando do saquê por esse motivo, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que responder o que é o saquê. Primeiro de tudo, o saquê no Japão é um nome usado para qualquer tipo de bebida alcoólica. Então o termo saquê no Japão é usado de forma genérica para designar qualquer tipo de bebida alcoólica, e não apenas o que conhecemos hoje como saquê, que é a bebida de arroz fermentada. Qualquer tipo de álcool, seja cerveja, vinho ou destilados, pode ser chamado de saquê. Hoje em dia, o termo Nihonshu, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, que eu não sei como pronuncia, é mais específico para
para se referir ao saquê tradicional japonês feito de arroz. O saquê era considerado uma bebida sagrada que foi trazida para as terras pelos deuses. E a história do saquê começa com a profunda relação dos povos asiáticos com o arroz, que era basicamente o alimento básico das pessoas que moram nesse continente. Então, por causa da grande relação com esse alimento, em algum momento alguém acabou descobrindo esse processo de fermentação do arroz. E no princípio, o saquê não foi descoberto como uma bebida, né? Na verdade, antigamente as pessoas comiam o arroz fermentado, quase como se fosse uma espécie de arroz doce. E não se sabe exatamente como foi descoberto o saquê. E isso você vai perceber no decorrer do vídeo que é algo meio comum, porque não se sabe exatamente qual foi a primeira pessoa a descobrir que tal alimento fermentado podia dar origem a uma coisa alcoólica, né? Provavelmente a pessoa que descobriu isso nem sabia o que era álcool. E então essa história sempre vai se repetir de alguém meio que supondo como aconteceu ou trazendo uma coisa que não dá para confirmar, tá? Mas aqui no caso do saquê, o que foi dito é o seguinte, que em algum momento, em alguma plantação de arroz ali, algum funcionário, alguma pessoa que trabalhava junto ali com o pessoal da plantação, meio que armazenou de uma maneira não muito correta o arroz, e aí ele acabou estragando, né? E aí, como uma espécie de forma de punição, né, o chefe, né, desse empregado meio que deu esse arroz estragado para ele. Então ele levou esse arroz estragado para casa e começou a comer. E aí quando ele comeu, ele sentiu um gosto forte e ao mesmo tempo ele também sentiu um aquecimento no corpo. E foi mais ou menos dessa forma que se descobriu que o arroz fermentado possui essas características. Então, no princípio, as pessoas comiam o arroz fermentado. E quando eu fui nesse restaurante, eu fui servido com um copo de madeira quadrado, né? Eu achei bem interessante esse copo. E aí eu descobri que esse copo, na verdade, esse recipiente era usado como um medidor de arroz pelos vendedores de arroz, né? Então, ou seja, eles usavam aquilo para medir o arroz e aí no final do dia eles acabavam consumindo o arroz fermentado usando esse copo quadrado, né? Então esse copo quadrado, né, pelo que eu pesquisei, ele é usado para meio que lembrar as origens do saquê, mas não tem uma obrigatoriedade de tomar nesse copo quadrado, tá bom? Cerveja. Agora vamos falar da cerveja, que sem sombra de dúvida é a bebida alcoólica mais famosa de todas que tem. A cerveja é feita a partir da fermentação de grãos como cevada ou trigo. No entanto, esses grãos eles não são usados imediatamente depois da colheita, né? Como por exemplo no caso do arroz. O arroz fermentou, aí a pessoa já foi consumindo. Na verdade aqui, o grão da cevada ele vai passar por um processo que é bem importante na produção da cerveja. E esse processo se chama maltagem. E é um processo em que se transforma o grão de cevada ou de trigo em malte. É importante fazer isso porque a levedura, né, que é o fungo responsável pela fermentação, precisa consumir os açúcares do alimento para liberar o gás carbônico e produzir o etanol. A questão é que a cevada pura não possui os açúcares simples necessários para a produção da cerveja. Ela contém açúcares, mas eles são meio que complexos. Eles são açúcar, digamos assim, açúcares bem grandes. Então, meio que esses açúcares precisam ser quebrados para tornar mais fácil que a levedura consiga se alimentar desse açúcar. E esse processo de maltagem permite que essa quebra aconteça. Então, na maltagem, os grãos são colocados em um ambiente controlado, né, com condições ideais ali de germinação, e os grãos começam a germinar. E quando eles atingem um crescimento ideal, a germinação é interrompida. Em seguida, os grãos são secos e os brotos são removidos. E é aí que você tem o malte. E por que esse processo é feito? Esse processo é feito porque durante a germinação, a semente ela vai desenvolver enzimas que vão ajudar a quebrar esses açúcares complexos. Então, no momento em que a levedura for inserida nessa mistura, meio que as enzimas vão ajudar, né, a quebrar essas moléculas de açúcar, deixando apenas o açúcar simples, né? E aí isso vai ser mais acessível para as leveduras, possibilitando a produção da cerveja. E aí, basicamente, é assim que funciona, né? Existem várias formas mais específicas de produzir cerveja, né? E aí poderia fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Mas, em resumo, basicamente, é assim que é produzido a cerveja. O vinho. O vinho, e isso é meio óbvio, né? Acho que é uma coisa de conhecimento comum, que o vinho é feito da fermentação da uva. Os processos de fabricação de um vinho são diversos, porque existem vários tipos de vinhos.
E existe toda uma ciência por trás disso, como por exemplo, as características do solo, aonde o vinho foi plantado, o corte que você vai fazer na planta do vinho, a posição aonde se planta, entre outros fatores que eu não pretendo explicar aqui. Mas basicamente o processo de produção de vinho ele acontece com a uva, né, que é colhida e separada para remover as uvas estragadas ou as que são amassadas. E aí, em seguida, as uvas elas são divididas entre as que serão usadas para fazer o vinho branco e as que vão ser usadas para fazer o vinho tinto, que é, digamos assim, o vinho normal. O vinho branco ele é feito apenas com o suco da uva. As uvas passam por uma máquina que extrai o suco sem que ele entre em contato com a casca, e é por isso que não fica com a cor da casca. E no caso do vinho tinto, o suco é misturado junto com a casca e que dá ao vinho essa cor roxa característica dele. Depois que esses dois sucos são produzidos, eles precisam passar pelo processo de fermentação para se tornar vinhos de verdade. Então, nesse momento, são acrescentados as leveduras, né, que são os fungos, que vão fazer ali o processo de fermentação, que, como eu já disse, é o processo onde as leveduras vão transformar o açúcar do suco de uva em gás carbônico e etanol. E o resultado final vai ser o vinho. E depois que o vinho é produzido dessa forma, né, o processo ele não para por aí, porque existem outros procedimentos que eu não conheço detalhadamente para trazer aqui, porque são bem específicos, como por exemplo a questão do vinho precisar descansar por um período, né? E dependendo do tipo de vinho, ele é armazenado de maneiras e em locais diferentes. Os vinhos mais caros, por exemplo, eles são armazenados em barris de madeira, que precisam ser mantidos em uma temperatura específica. E também acontece também uma coisa que é o seguinte, do vinho absorver um pouco do sabor da madeira do barril, e isso é bem interessante. Então, de todas as bebidas que eu tô falando aqui, se você entende um pouco mais sobre isso, deixe nos comentários, né, apontando alguma confusão que eu fiz, alguma coisa assim, porque eu tenho um certo interesse sobre isso, né, então eu posso fazer até mais vídeos, né, baseado no que você comentar. Então vamos seguir aqui falando das bebidas alcoólicas. E o próximo item que a gente vai falar é a cachaça. E a cachaça é uma bebida destilada feita a partir do suco da cana-de-açúcar. A cana é colhida, espremida e ela passa por um processo que deixa esse suco limpo do bagaço, né? Ele separa o suco desses restos. Então esse produto é levado para fermentar e é adicionado a levedura. Então ela fica em um grande galão e aí é adicionado o fungo e aí essa mistura ela fica fermentando por um período de 24 horas até que a levedura transforme todo o açúcar em álcool. Então toda essa mistura ela acaba virando uma espécie de vinho de cana que ainda não é a cachaça, porque para ela se tornar cachaça ela precisa passar por um processo chamado de destilação. E esse processo eu posso explicar em um outro vídeo, que aí eu vou ter que fazer uma pesquisa um pouco mais específica sobre destilação, tá bom? O próximo item que eu vou falar é a cidra. A cidra é uma bebida alcoólica feita a partir da maçã. E assim, não tem muito o que dizer porque o processo é muito parecido com os outros que mostramos aqui. A gente retira o suco da maçã e é adicionado a levedura e depois de fermentar a bebida está pronta. Obviamente existem processos mais complexos que vão gerar cidras específicas mais caras, né? Mas como eu disse, é um processo assim, só de quem, talvez de um especialista assim, vai conseguir entender a diferença. Mas basicamente no geral é só isso mesmo. Agora iremos falar do hidromel. A primeira vez que eu ouvi falar do hidromel foi assistindo o Flow Podcast, né? Se você já acompanharam o Flow Podcast em algum momento, você provavelmente já deve ter visto essa marca aqui, né? E eles fazendo propaganda dessa marca. E aí eles comentavam sobre essa bebida. Bom, mas falando sério, cara, você conhece o Felipe Mid, que é esse hidromel aqui. Tem uma galera que pensa que o hidromel é uma bebida de mel que o cara vem e adiciona a cachaça depois pra ele ter teor alcoólico, mas na verdade ele é como se fosse um vinho de mel. Ele é fermentado assim, ele é meio um vinho de mel. O Felipe falou que pros leigos essa é a melhor maneira de explicar mesmo. Né, e pelo nome já dá pra saber que assim, hidromel, né, hidro é água e mel é mel, então provavelmente é uma bebida de mistura de água e mel. Na minha cabeça era isso, né? Mas na verdade e em parte não estava errado, mas obviamente eu não pensei no processo de fermentação, né? Então, o hidromel é uma bebida alcoólica feita a partir da fermentação do mel com água. O hidromel é uma bebida bem antiga e é difícil estabelecer com certeza qual é a bebida alcoólica mais antiga, né? Se é o hidromel, o vinho ou a cerveja, porque existem registros sobre essas bebidas que datam de
muitos anos atrás, né? Então é muito difícil você dizer qual que é o mais antigo. O hidromel, ele remonta, por exemplo, à pré-história, e ao longo do tempo foram criadas vários tipos de hidromel, com frutas, ervas e outras combinações que enriquecem seu sabor. E apesar do hidromel não ser muito popular aqui no Brasil e acho que até no mundo, no modo geral, o hidromel no passado ele teve uma época de destaque na Europa. Em tempos passados, o mel era usado como adoçante pelos europeus, né, porque eles ainda não utilizavam de maneira comum o açúcar da cana-de-açúcar. E essa questão da descoberta da cana-de-açúcar e do açúcar que vem dela fez com que o consumo do hidromel fosse sendo deixado de lado. No entanto, ainda tem alguns países europeus, como a Alemanha e Portugal, que ainda preservam essa tradição e produzem bastante hidromel. Uma coisa interessante que eu vi assim na pesquisa é que o pessoal associa muito o hidromel aos vikings, né? Existe uma associação bem forte sobre isso, só que os registros mais antigos do consumo de hidromel vêm da China e da Índia. Entendeu? Então, assim, apesar dessa coisa dos vikings ser bem popular, é meio que uma simplificação da sua verdadeira história, né? Meio que os vikings, vendo, né, assim, as datações de certos registros, eles começaram a tomar hidromel depois dos indianos e depois dos chineses. E nem por isso o hidromel é considerado uma bebida chinesa ou indiana, é considerado uma coisa viking. E essa é uma bebida bem interessante, eu não sei como que é o gosto, e depois de fazer essa pesquisa, né, eu até fiquei com vontade de comprar justamente a marca do Flow, que o Flow toma lá no programa, para experimentar e ver qual é o sabor. E agora chegamos à última bebida alcoólica, e eu acho que essa é a mais diferente de todas aqui da lista, e o nome dessa é Kumis. O Kumis, que também é conhecido como Kimis, e ela é uma bebida fermentada e levemente alcoólica, feita tradicionalmente a partir do leite de égua. E essa bebida é muito popular em várias regiões da Ásia Central, como Mongólia, Cazaquistão e Quirguistão. E apesar de ser mais comum com leite de égua, também pode ser preparado com leite de camelo ou de mula. O processo de fermentação do kumis transforma a lactose em ácido lácteo e uma pequena quantidade de álcool, o que confere à bebida um sabor ligeiramente ácido, lembrando vagamente um iogurte alcoólico. Eu confesso que esse é um dos tipos de bebida que eu considero bem esquisito, porque, sei lá, parece uma espécie de vinho de leite, né? E é algo difícil de imaginar. E eu vi até alguns vídeos também do pessoal chamando de vinho de leite. Então sei lá, na minha cabeça teria um sabor esquisito. E eu vi um vídeo de um pessoal tomando isso e eles descreveram que o cheiro é muito parecido com o do iogurte. Então eu acho que uma bebida alcoólica tipo feita de leite é bem estranha, mas também, né, assim, eu fui dar uma pesquisada e você também tem algumas bebidas, né, lácteas modernas, né, que são feitas ali a partir da fermentação do leite, né, como o iogurte e o Yakult, né, são bebidas que eu gosto, eu acho gostoso. Então, assim, se tiver um gosto como se fosse uma espécie de iogurte alcoólico, talvez fosse algo interessante de tomar, tá? Mas se for algo que remete a um vinho ou, sei lá, a um vinho ou alguma bebida dessa, né, fermentada, eu acho que teria um gosto esquisito. E estudando também sobre essa bebida, me fez também ter ideia de talvez fazer alguns vídeos sobre essa questão de bebidas lácteas fermentadas, né? De maneira geral, né? Aí falar do iogurte, do Yakult. Seria, acho que, um tema interessante para falar em outro vídeo. Então, basicamente é isso. Fazendo esse vídeo, eu descobri ainda mais bebidas e outros processos interessantes que talvez eu possa trazer aqui no canal também, né? Falando sobre esses processos, sobre como é feito essas bebidas, falar do próprio processo de destilação, né? Por exemplo, destilação que faz a cachaça e outros tipos de bebidas, né? Então, realmente a relação dos humanos com esses fungos é bem profunda e surgiu em vários lugares do mundo, né? De maneira espontânea, assim, as pessoas acabaram descobrindo, né? Tanto da questão dessas bebidas alcoólicas quanto a questão do pão também. E isso é bem legal, assim, é bem interessante ver a diversidade de processos, né, para você fazer tanto comida quanto bebidas usando a fermentação. Bem, basicamente é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, tchau!